bem, quarto ano? Nós vamos dar início à nossa primeira aula de ciências da apostila 2. Então, essa aula vai começar na página 3, tá bom? Então, eu vou dividir essa aula em algumas partes, para que a gente possa passar todo o conteúdo no quadro e ficar melhor para vocês entenderem, tudo certo? Então, vamos lá. Nós vamos falar nessa apostila, nessa unidade, sobre as relações alimentares dos seres vivos. E algumas perguntas, alguns questionamentos não tem como a gente não fazer, né? Como, por exemplo, por que é tão importante que os seres vivos se alimentem? Por quê? Porque é essencial para nos mantermos vivos. Se não nos alimentarmos, nós não sobrevivemos. Concordam? Um outro porquê seria o quê? Quando nos alimentamos, esses alimentos servem de fonte de energia e de nutrientes. Para quê? Para o nosso corpo ficar saudável. Ok? Então também isso é muito importante. Outra pergunta que nós poderíamos fazer, no caso, como seres vivos se alimentam? E essa perguntinha é o que vai tratar da nossa unidade. Agora, como é que eles se alimentam? Para ficar mais fácil de entender, nós dividimos em 3 tópicos. Existem 3 tipos de seres vivos: os produtores, os consumidores e os decompositores. Então vamos lá, falar um pouquinho de cada um, porque depois nós vamos nos aprofundar nesse assunto durante a aula, tá bem? Os produtores são aqueles seres vivos que não precisam de ninguém para sobreviver, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento. Quer ver um exemplo? As plantas através da fotossíntese conseguem produzir o seu próprio alimento. Consumidores são seres vivos que precisam de outros seres para sobreviver. Como todos os animais, como nós dependemos de outros seres vivos. O seu cachorrinho, o seu gatinho, ele depende de outros seres vivos para ele poder sobreviver, se alimentar, ok? E temos aqui também os decompositores, muito importantes. Seres vivos que se alimentam dos restos de outros seres vivos. Ou seja, fungos são um exemplo muito importante de decompositores. Vocês vão ver isso no decorrer da aula, tá bem? Vamos fechar essa introdução e já eu volto com vocês para a gente dar continuidade, tudo certo? Até já, pessoal! Vamos lá, quarto ano, conforme a gente combinou, nós vamos agora falar dos seres produtores, ou seja, aqueles que são responsáveis pelo seu próprio alimento. Tudo bem? Primeiro, esse conteúdo está na página 4 e 5, tá bom? De ciências. Quais seriam esses produtores? Plantas, algas, bactérias. Por quê? O que eles têm em comum, crianças? Todos eles têm um pigmento chamado clorofila. O que é clorofila, prof? Clorofila é o pigmento que deixa as folhas verdes das plantas, ok? Então vamos lá. O que mais é preciso para ocorrer essa fotossíntese, essa transformação de várias substâncias no quê? Alimento para nossas plantas, tá? Energia solar, gás, sais minerais e água. Agora, a tia fez aqui, não sou professora de artes, lembrem-se disso. A tia fez aqui um esqueminha para poder explicar a fotossíntese para vocês. Então, como a gente conversou, a planta capta energia do sol, é preciso. Do ar ela tira o gás carbônico e através das raízes ela retira águas e sais minerais. Isso tudo vai para dentro da nossa planta. Há uma transformação e essa transformação pega todas essas substâncias e transforma em quê? Em glicose. O que é glicose? Glicose é um açúcar muito importante e fundamental para alimentar as plantas. Durante toda essa transformação, ela elimina, ela libera para o oxigênio, ela libera para o ar o oxigênio, que é importante para nós. É o ar que nós respiramos. Por isso que nós dizemos
que os vegetais, as plantas são o pulmão do mundo. Por quê? Elas pegam o gás carbônico, não é importante para nós, e elas liberam o oxigênio, que é fundamental para a gente respirar, tá bom? Por enquanto é só. Já já a gente vem para a terceira e última parte da nossa aula. Nós vamos falar de consumidores, tá? São outros seres vivos muito importantes da cadeia alimentar, tá bom? Já já a gente volta. Vamos lá, crianças, a nossa terceira parte, a parte C da nossa aula, tá bem? Vamos falar agora sobre seres consumidores, que são aqueles seres que precisam de outros seres vivos para poder se alimentar, assim como nós. Vocês não comem aquela saladinha, ou então aquele bifinho, ou aquele franguinho. Então, nós, seres vivos, nós, homens, precisamos de outros seres para nos alimentar, tá? Os seres consumidores, eles se dividem em 4 categorias. Os herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros, ok? Vamos falar sobre cada um deles. Os herbívoros são aqueles que se alimentam dos seres produtores, ou seja, aqueles seres que nós vimos na outra aula, que são as plantas, os vegetais, ok? Aqui nós temos como exemplo a vaca e a cabra. São 2 exemplos típicos de animais herbívoros, só comem plantas, tá bem? Temos aqui os carnívoros, que se alimentam de outros animais, ou seja, a base alimentar deles é a carne. Quais seriam os bons exemplos desse tipo de animais? Aranha e leão, que está no topo da cadeia alimentar, só se alimenta de carne, tá bem? Vamos lá. Temos aqui os onívoros. Os onívoros têm uma dieta mais balanceada, vamos dizer assim. Eles se alimentam tanto de plantas como de outros animais. Dentro dessa categoria existem muitos animais. Eu vou citar 2 exemplos para vocês. As galinhas e os macacos. As galinhas se alimentam de plantas, mas elas também se alimentam de frutas e se alimentam também de insetos, pequenos animais. Assim como os macacos comem fruta, comem planta e também pequenos animais, ou seja, seres onívoros, tá bom? Temos aqui os detritívoros, que são o quê? Os seres que se alimentam de restos de animais e plantas, ou seja, eles se alimentam de animais em decomposição ou partes de animais. Um exemplo clássico é o urubu, né? Que antigamente se falava que vivia e comia carniça. Na verdade, vamos falar de um jeito mais bonitinho, ele se alimenta de restos de animais em decomposição. Crianças, fechamos a parte dos consumidores, seres vivos consumidores. Então, na próxima vez que a gente voltar, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre decompositores. E aí a gente fecha as ciências, tá bom? A gente volta já já. Olá, crianças, a última parte da nossa aula de ciências, conteúdo que está na página 7, e nós vamos falar a respeito dos animais e seres decompositores, ok? Vamos falar primeiro a respeito de algumas características importantes desses seres. Eles não produzem o seu próprio alimento, eles se alimentam de seres em decomposição, ou seja, seres vivos quando eles já estão mortos. E eles são tão importantes pelo seguinte: quando eles se alimentam, eles liberam substâncias, tanto no ar quanto no solo, que servem de alimento para outros seres. Como, por exemplo, as plantas absorvem através das raízes essas substâncias que eles depositam na terra. Ok? É um exemplo típico de como eles se alimentam e de como eles são importantes, tá bem? E esse grupo tão importante se divide em bactérias e fungos. As bactérias são seres microscópicos e elas preferem ambientes úmidos, quentes e com muito oxigênio, como florestas, pastos, para elas poderem proliferar, ou seja, para aumentarem de quantidade. E os fungos podem ser seres microscópicos ou não,
Microscópicos, como vocês sabem, são aqueles que a gente precisa de um microscópio para poder enxergar. A gente não enxerga a olho nu. Já quando o ser não é um ser microscópio, você pode vê-lo a olho nu. No caso dos fungos, eles podem se unir e formar colônias. Sabe quando a gente vê uma colônia de fungos? Por exemplo, numa fruta que passou da validade, uma laranja embolorada, mofada, que tem aquela parte verde, que você sabe que você não pode comer, mas você está vendo aquilo. Então, no caso, é uma colônia de fungos, tá bem? Outro exemplo de fungos são os cogumelos. Os cogumelos que se vê muito em floresta, e tem pessoas que plantam pra gente comer, inclusive, tá? Esses cogumelos, eles também são fungos, porque eles gostam de lugares úmidos, quentes, para poder sobreviver e com muito oxigênio. Desde que ele esteja nesse ambiente, ele vai proliferar bastante, tá? São dois exemplos típicos de fungos. Com esses exemplos, crianças, nós fechamos esse nosso conteúdo por enquanto, tá bem? Eu vou só passar para vocês o que eu quero que vocês façam de atividade, tá bom? Com relação a essa aula. Tenha o igual ou diferente da página 7, que eu preciso que vocês respondam para mim, tá bem? E façam uma pesquisa do é verdade da página 5, tá? Isso é o que por enquanto vocês têm de atividade, fora o que vocês vão pegar na escola, que a tia vai preparar para vocês, tá bem? E com isso terminamos a nossa aula, nossa primeira aula de ciências. Beijo no coração, fiquem com Deus, saúde para todos, a gente se vê depois.